Boa tarde, meu querido aluno, seja bem-vindo a mais uma resolução da VUNESP 2015, uma questão muito bacaninha sobre logaritmos. É um assunto muito recorrente, cai bastante logaritmo, função exponencial, né? Polinômios, são assuntos que estão sempre na prova da VUNESP. Então vamos lá, o que ele fala aqui? Ó? Ele diz que num determinado artigo, um pesquisador sugeriu um modelo matemático para o cálculo da área do desmatamento, e aí seria esta função aqui, ó. Tá? O d de t representa a área desmatada num instante t, t medido em anos, d0 a área inicial de desmatamento e k uma taxa média anual de desmatamento da região. Muito bem. Admitindo que o modelo seja representativo da realidade, ou seja, que o modelo funcione, que a taxa média anual k seja 0,6% e usando uma aproximação do logaritmo neperiano de 2, o ln de 2, igual a 0,69, quantos anos serão necessários para que a área de desmatamento dobre o seu valor a partir de um instante tal, tá? Pois bem, então primeira coisinha aqui, esse K, taxa média anual de desmatamento. Note que ele deu o valorzinho como sendo 0,6%. Então, o que é 0,6%? 0,6% é 0,06. E esse é o numerinho que vai aqui no expoente do E. Então, nesse modelinho, que nós estamos supondo verdadeiro, nós temos que o d de t, desmatamento no instante t, é o d de 0 vezes z elevado a k. Quanto vale k? 0,06 vezes t. Muito bem. E o que nós vamos fazer com essa função? De acordo com o texto, nós queremos saber o lance, né, quantos anos demora para dobrar a área do desmatamento. Então, eu quero que dobre quem? O d de t. Dobrar o quê? Dobrar o instante inicial. Então, o d de t passaria a ser 2d de 0. Então, a nossa equação ficaria 2d de 0 igual a d de 0, que multiplica e elevado a 0,06t. Posso simplificar o d de 0? Sem dúvida, tira ele da equação, tá? Divide ambos os lados por d de 0. E aí você chega que 2 é igual a e elevado a 0,06t. Essa é uma equação exponencial. De um lado eu tenho a base 2, do outro lado eu tenho a base e, tá certo? Eu tenho o e. Esse e é a base justamente do ln. Se você sabe, se você está estudando, se você conhece logaritmos, já vai ter relacionado uma coisinha com a outra. O ezinho, tá certo? Que é um número irracional, um número como se fosse o π, ele não tem fim, né? 2,71 aproximadamente. Ele é a base do logaritmo neperiano, logaritmo natural ln. Pois bem, esse ezinho aqui, a gente considera um valor conhecido, não é uma variável, tá? É um número. Então, como é que eu resolvo uma equação que é uma equação exponencial, mas com bases diferentes? Eu preciso trabalhar com logaritmos. Logaritmos, exato, você tem que saber que todo expoente é um logaritmo. Não estou entendendo. Então vamos lá, vamos rever esse assunto aqui. Ó. Se eu tenho uma potência, né, b elevado a x, e tenho um resultado a, então b é a base, o x é o expoente, a é o resultado, a é a potência, b elevado a x. Isto aqui é a mesma coisa que você dizer que x, que é o expoente, é o logaritmo, tá certo? O logaritmo de quem? Da nossa potência, ou seja, do a na base b. A base do expoente é a base do logaritmo. O mesmo número que é a base da minha potência é a base do meu logaritmo, tá? Então, base b, base b. X, que é o expoente, é o logaritmo. Então, se você souber isso aqui, é necessário que você saiba, é a definição de logaritmo, né? Como função inversa da exponencial. Então, como é que eu transformo isso? O expoente, quem que é? 0,06t. Ok. Isso vai ser igual a quem? Logaritmo do nosso resultado, ou seja, logaritmo de 2 na base, que é a base da potência, a base e. Olha aqui a base e. Ah, professor, mas log na base e, que estranho, o que é isso? O log na base e é o ln, é a mesma coisa, tá? Muito bom. Então, 0,006t igual a ln de 2, que o texto nos indica que vale 0,69. Então, agora tem uma equaçãozinha do primeiro grau, uma equaçãozinha na variável t. Para facilitar nossas contas, vou multiplicar por 1000. Então, no primeiro membro fica 6t, no segundo membro fica 690. Portanto, o meu t vai ser 690 dividido por 6. Essa conta dá exatamente 115 anos.
a alternativa B. Tá legal? Então é isso aí, uma questãozinha que não é complexa, uma questão que não é muito difícil, mas que contempla um assunto que nem todo mundo sabe. Então, muitas vezes, a pessoa erra porque não sabe trabalhar com log, não sabe trabalhar com equação exponencial, e aí ficaria a dica, né? Invista nisso. Vale a pena? Sem dúvida. Tem caído bastante esse assunto em vários vestibulares, não só na VUNESP, FUVEST, Unicamp, outros vestibulares por aí, sempre querem saber se você tem noção do que é logaritmo, do que é função exponencial, da equação exponencial, da interação de um com o outro. Tá joia? Então é isso aí. E se ficou alguma dúvida, você já sabe, né? Deixe a sua pergunta nos comentários, entre em contato comigo pelos comentários. E se você gostou, dá um like, dá um gostei, clica no curtir, dá uma força pro canal, compartilhe o vídeo, tá certo? Divulgue para os seus amigos, assine meu canal e aí você recebe as notificações sempre que você estiver em algum lugar aí e eu postar uma aula nova, seu celular apita, seu computador dá o alerta, você já sabe que tem aula nova, você vem aqui e assiste, se prepara, sempre tentando chegar no nível máximo daqui a 2 semanas, quando você tiver a VUNESP acontecendo. Tá legal? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.